receberam a notificação que está gravando? Meninas, receberam a Pronto. notificação? Oi. É a Marli, cheguei agora. Ah, tudo bem, Marli? Então tá. Conseguiu fazer o exercício, Marli? Fiz, só que eu não tenho aqui agora, que eu acabei esquecendo lá no trabalho, mas eu fiz todas, consegui fazer. Ah, que bom. Veja que três são do concurso mesmo, né? Do pessoal que prepara esse concurso. Muito bem, então eu vou partilhar aqui a tela e nós vamos corrigir aqui juntos, naquele mesmo jeito, tá? Eu vou resolvendo na tela. Mas hoje eu não vou compartilhar o o Jamboard lá com vocês. Aí eu fico sem ver você. Bom, vocês podem ter toda a liberdade de abrir o microfone, perguntar, tirar as dúvidas, tá? Porque a hora que eu tô com a tela compartilhada, não vejo nada. Muito bem. Então, o primeiro exercício que nós tínhamos aqui para resolver então, esses são os exercícios que eu tinha deixado da aula de terça-feira, sobre razão, proporção e regra de 3, né? A gente resolveu alguns 14 exercícios durante a aula, e aí haviam ficado esses 6 exercícios para vocês tentarem fazer, e hoje a gente fazer a correção. O exercício número 15 é um exercício do Enem, do ano de 2016, ele fala assim, ó, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Lembrando que quando nós estamos falando de razão e proporção, nós estamos falando dessa comparação entre duas grandezas, né? Então, a marca A, ela tem 2 gramas de fibra para cada 50 gramas de pão. A marca B tem 5 gramas de fibra para cada 40 gramas de pão. A marca C tem 5 gramas de fibras para cada 100 gramas de pão. A marca D tem 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. E a marca E tem 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é? Então, aqui, para a gente saber, deixa eu só aqui desligar o meu. Para a gente saber qual é a. Todo mundo está conseguindo visualizar a minha tela com o exercício? Sim. Tá. Para eu conseguir saber qual é a marca de pão que eu preciso escolher tal que tenha maior concentração de fibra, qual estratégia que eu tenho que fazer, pessoal? Como vocês resolveriam essa questão? Quem aí pode dar uma dica? É a proporcionalidade 2 para 50, 5 sobre 40. A marca A, B, C, D e as proporções, proporcionalidades, né? Perfeito, isso mesmo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Não tem como, tá, pessoal? Eu vou ter que fazer a divisão em todas as marcas para ver qual que vai ter maior concentração de fibras, tá? Então, para resolver um exercício desse tipo, eu vou ter que fazer a divisão aqui para encontrar a maior concentração de fibra. Então, eu vou montar a razão para cada uma das marcas. Muito bem, foi a Marli que falou? Isso. Uhum. Então, aqui, a marca B tem 5 está para 40. Depois, a marca C, nós temos 5 está para 100 gramas. A marca D, nós temos
6 gramas está para 6 gramas de fibra está para 90 gramas de pão. E a marca E, desculpa, 7 gramas de fibra para 70 gramas de pão. E aí eu vou ter que fazer a divisão sobre em cada um deles. Todo mundo se lembra como é que faz a divisão aqui, tranquilo? Ou vamos fazer uma? Aqui, ó. Eu vou pegar o 2 e vou dividir por 50. Aí, pessoal, aqui nós temos que falar assim, ó 2 unidades. Tem como dividir em 50 unidades? Não, né, gente? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar em unidade de medida. Então, esse meu 2 aqui, que é inteiro, eu não consigo fazer a divisão ele com 50. Então, eu vou transformar ele em décimos, né? Então, eu já não tenho inteiro, eu vou transformar em décimo. Aí, eu vou ter, então, esse 20, né? Eu vou conseguir esse 20 dividir com 50? Também ainda eu não consigo. Então, eu vou transformar ele em centésimos. Então, eu vou ter aqui, quando a gente transforma, cada vez que a gente acrescenta um zero para transformar, eu coloco um zero, acrescento, né? Essa transformação, acrescento um zero aqui no dividendo e acrescento um zero aqui no resto. Agora sim, eu tenho 200 centésimos, eu consigo dividir por 50? Aí sim. Aí eu vou pensar, na tabuada do 5, quem vezes o 5, né? Porque aqui nós temos uma multiplicação. Quem vezes o 5, que vai dar aqui o 20, né? Se a gente pensar. Que a tabuada do 5, ela é simples, né? Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Então, aqui eu vou ter o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. E aqui, então, eu vou subtrair esse tanto aqui, que eu dividi, né, que eu tirei, e vou ter que a razão, né, de 2 para 50 é 0,04. Então, eu vou ter que fazer isso aqui em cada um dos casos. Só um momentinho que eu vou fechar a porta aqui, que agora meu filho chegou. E aí minha cachorra vai fazer festa. Então, a mesma coisa, mesmo processo, né? Eu vou fazer para cada uma das marcas. Calculem aí, querem fazer a continha, 5 dividido por 40, quanto vai dar? O ideal é fazer o cálculo, tá, gente? Na mão mesmo, porque na hora da prova vocês não vão ter a calculadora. Conseguiram o resultado? Meninas, estão aí ou estão ouvindo? E daí, se vocês não puderem responder, eu vou resolvendo até para o vídeo não ficar tão longo. Vocês estão resolvendo ou vocês estão só ouvindo? Só ouvindo, prof, tô jantando. Mas como eu já fiz, eu tô acompanhando, tá? Tá, então eu não vou esperar a resposta de vocês, eu vou só ir falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês respondam, tá? Combinado, Eliane? Combinado, Claudete? Combinado, prof. Então tá, vou fazendo assim, então. Bom, então, 5 dividido por 40. 5 unidades eu não consigo fazer a divisão por 40. O que eu vou transformar? Vou transformar em decimal. Então, eu não vou ter o inteiro, transformei em decimal, né?
Agora, 50 eu consigo, 50 décimos eu consigo dividir por 40 aqui, né? Então, vai dar uma vez. Uma vez 40 é 40. 40. 50 menos 40, sobrou aqui o 20, né? Sobrou o 20. 20 eu não consigo dividir por 40. Mas aqui, pessoal, agora eu já estou na casa do centésimo, certo? Então, mesmo que eu coloquei aqui um zero, eu não vou colocar um zero na chave, porque eu estou trabalhando na casa do centésimo. Então, 40... Opa, aqui não é o 20, aqui é o 10, gente. Aí, ó, deixa eu... É 10. 50 menos 40 é 10, tá? Então, ficou 100. 100 centésimos. 100 dividido por 40 vai dar 2 vezes. 2 vezes 40, 80. Agora sim que é o resultado do 20. Tá? Isso aqui eu consegui riscar. Isso. Aí sobrou 20 aqui. 100 menos 80 sobra 20. 20 dividido por... Agora, pensando que eu estou na casa do milésimo, tá? Por isso que quando eu acrescento aqui o zero, eu não coloco um zero aqui na chave. Que eu estou na mesma casa, trabalhando na mesma unidade. 200 dividido por 4 dá 5. Então, 5 dividido por 40, eu vou ter aqui, vai dar 0,125 milésimos de grama. De fibras para cada grama de pão. Agora, a letra C, eu vou ter o quê? 5 dividido por 100. Então, cinco dividido por 100, eu não consigo, porque 5 unidades não dá para dividir por 100. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 5 inteiros em 50 décimos. Mais 50 décimos, eu ainda não consigo, né? Cada vez que eu faço a transformação, eu mostro que faço as alterações. 50 décimos ainda não dá para dividir por 100. Então, eu vou transformar em centésimos. Né? E aí, 500 dividido por 100, eu vou ter o quê? Eu consigo fazer uma divisão. Então, vai dar 5 centésimos. 5 vezes 100, 500. Então, 5 sobre 100 é igual a 0,05 gramas de fibra para cada grama de pão. Agora, na letra D, nós temos 6 está para 90. Então, eu vou ter 6 dividido por 90. Bom, 6 unidades eu não consigo dividir por 90, né? Tem só 6 unidades. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar. Vou transformar em décimo, quer dizer, estou fracionando, né? Estou dividindo. Então, transformei em décimo e mesmo assim não foi possível. Então, o que que eu vou fazer? Vou transformar em centésimos. Agora, quando eu transformei em centésimo, eu tenho 600 dividido por 90, né? E aí, eu vou ter o quê? Vai dar 6 vezes. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. E aí, sobrou o quê? Sobrou 6. 600 menos 540. E aí, eu vou ter que fazer o mesmo processo. Então, vai dar uma dízima periódica. 0,066666. Agora, falta a última, né? 7 dividido por 70. Então, eu vou ter aqui 7
dividido por 70. Bom, 7 unidades não dá para dividir por 70, então eu vou ter que transformar isso daqui em décimo. Quando eu transformo em décimo, eu mostro aqui que eu fracionei. Então, agora, 70 dividido por 70 dá uma vez. 1 vezes 70, 70, né? Então, aqui o resultado vai ser 0,1. Que opção você marcou, Marli? Agora eu vou ter que perguntar só para saber aqui como que você Já pensou. terminei. Viu? Só para corrigir, o Pedro também está aqui comigo, o Pedro Henrique, tá? Então somos nós dois aqui. É a letra... Então, tá. Deixa eu ver qual que é a letra maior que deu. A letra E, né? Não? Tá. É? Você marcaria a letra E? Não, letra B. Não, a B. Isso aí, filho. É, a letra B, é que eu não estou enxergando direito, estou sem óculos. Ah, então tá bom. Ainda bem que tem o Pedro aí para salvar. Isso. Isso Por aí. quê, Pedro? Por que que é a letra B e não a letra E? Porque Pedro, nós fala temos... aí. Tem 25... Falei, tô comendo. Tem 25 gramas a mais, né? As professoras de matemática, né? Isso, aqui tem, ó, aqui tem umas graminhas a mais, porque aqui atrás do 1, né? A gente vai ter o 0, 0, 0, 0, 0, quantas casas eu quiser, né? Então, se eu quiser igualar as casas aqui, ó, que aqui eu tenho 3 casas após a vírgula, se eu quisesse igualar o número de casas para fazer a comparação, né? Então, aqui eu tenho 2 casas, aqui eu preencho com 0, para eu ter uma ideia. Então, eu vou pensar, quem é maior, do 125 ou 100, né? Então, 125 é maior. Então, a nossa alternativa aqui é a letra B, dizendo que a marca B, ela contém, então, possui, né, uma maior concentração de fibras. Então, a gente tem que se ater a isso, tá, gente? Porque, às vezes, né, vai sem pensar, e acaba, né, olhando aqui, aqui tem o 5, aqui tem o 6, então vou marcar aqui quem tem o 6, né, a letra D. Mas não, nós sempre fazemos a análise aqui na primeira casa. Se a primeira casa é todo mundo igual, então eu vou fazer a comparação na segunda casa. Se a segunda casa é tudo igual, eu vou fazer a comparação na terceira casa. E assim, então, a gente vai fazendo a comparação. Beleza? Agora nós vamos para o próximo exercício. Eu tinha deixado aqui um espaço, precisar escrever. Então, aqui desculpa, o exercício 16 diz assim: o automóvel de Patrícia tem um consumo de gasolina em estradas de 11 km por litro. Significa que, para cada 11 km que ela percorre, consome 1 litro de gasolina. Patrícia está se organizando para viajar e não ter problemas de ficar sem gasolina. Assinale a opção que indica a quantidade de gasolina que o automóvel deve consumir para que Patrícia percorra 154 quilômetros em sua viagem e o gasto total em combustível, considerando que no posto em que ela vai abastecer, o preço da gasolina é R$ 5,03. Então, aqui, para a gente resolver, nós vamos fazer a tradicional regra de 3, né? Então, nós estamos falando com 2 grandezas, que é o quilômetro e o litro, certo? Ou o litro e o quilômetro, né? Então, vamos fazer diferente aqui o litro, porque a gente costuma fazer a leitura assim, né? Para cada, ou é indiferente, tá, gente, o lado, mas para cada 1 litro de combustível, se percorre 11 quilômetros, ou faz 11 quilômetros em 1 litro de combustível. Mas sempre o que a gente tem que observar, as grandezas devem estar, as mesmas grandezas devem estar uma embaixo da outra, tá? Então, bem, se com 1 litro de gasolina ela ela percorre 11 quilômetros, então, com quantos litros de gasolina ela vai precisar para percorrer os 154 quilômetros? E aqui nós vamos fazer, então,
a nossa regra de 3. Lembrando que a regra de 3, simples aqui, proporcional, né, gente? Mas quanto mais percorre, mais combustível. Então, ela é direta, tá? Aí eu vou multiplicar cruzado. 11 vezes o x, 11x. 1 vezes 154, 154. Então, lembrando que né, aqui nós temos 154 quilômetros. Bem, eu quero o valor aqui, eu quero em litros, né? Então, eu quero saber aqui quantos litros. Então, esse 11 aqui, ele não está adequado com a quantidade de litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Então, eu vou dividir por 11 de um lado da igualdade, e tudo que eu faço no lado da igualdade, eu faço do outro, certo? 11 dividido por 11, 1, né? Ficou aqui 1x. 154 dividido por 11 vai dar 14 litros. Bem, 14 litros eu já vi aqui que é a letra E, que está marcando 14 litros, certo? No entanto, eu também preciso, como não tem nenhum outro lugar aqui que é 14, né? Mas o que eu vou fazer? Vamos verificar se realmente, quando eu fizer 14 litros vezes os R$5,03, se realmente eu vou ter esse valor aqui, que é o 70,42. E se for, então, de fato, a resposta certa, né? Então, aqui, 14 vezes R$5,03. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Mais uma dezena, 4. Agora, nós vamos para a casa dos décimos, né? 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, vamos para a casa dos inteiros. 5 vezes 4, 20. Fiquei com a 0 unidade, subi a... Tenho ainda para fazer a adição 2 dezenas. 5 vezes 1, 5, né? 5 dezenas, 5 mais 2, 7. Agora, eu vou somar tudo isso. Aqui com o 2, não tem ninguém para somar com ele. 4 mais 0 é 4. 0 mais 0, 0. E o 7 também não tem ninguém para somar com ele. Opa. E daí eu já fui colocando a vírgula, que é automático, né? Porque como é que eu sei a vírgula aqui? Eu vou olhar o número de casas que eu tenho aqui com vírgula. Então, o 14 é inteiro. Não tenho nenhum número decimal, mas aqui o 5 eu tenho 2 casas aqui após a vírgula. Então, eu vou fazer aqui, colocar a vírgula, deixando 2 casas, né? E aí eu coloco a vírgula. Então, 70,42, aí tá ok, a resposta é a letra I. Essa aqui é uma questão, então, da Unicentro, num concurso para a Câmara Municipal de Clevelândia. 3 amigos fizeram uma aposta em uma loteria. Então, acho que esse daqui é um pouquinho mais complexo, mas é parecido com aquele que nós fizemos na aula passada, né? No mesmo estilo. 3 amigos fizeram uma aposta em uma loteria, no total jogaram R$50. Mas um deles jogou R$20, o outro jogou R$25 e o outro jogou R$5, o valor que cada um deles contribuiu para a aposta. Ganharam, olha que sortudos, ganharam um prêmio de R$265.340,50. Decidiram dividir o prêmio proporcionalmente, quando não fala, né? Não é inversamente, quando é proporcionalmente, é proporcional ao valor apostado. Quer dizer, quem apostou mais, ganha mais, né? Quem apostou menos, contribuiu menos, ganha menos. Qual a parte
parte do jogador que investiu R$5? Então, ele quer saber aqui quem investiu R$5, quanto que ganhou. Aí, então, a gente vai fazer assim, olha, pensando, né? Pensando assim se um jogador, né? A gente quer saber o valor, se fosse dividido aí em todas as partes iguais, o valor que eu quero encontrar é um valor X, eu quero descobrir, é uma incógnita que eu quero encontrar. Então, como é que eu monto, né, a minha equação aqui para encontrar esse valor? Bem, olha só. O que ganhou 20, como é proporcional, ele vai ganhar 20 vezes a quantidade do valor da incógnita que eu quero encontrar, 20x. O que ganhou, o que apostou 25, ele vai ganhar 25 vezes o valor da incógnita, o valor da divisão. E o que apostou 5, ele vai ganhar 5 vezes o valor estipulado, né, que é da incógnita. Então, o que eles apostaram, ou o que eles vão ganhar, 20 vezes o valor da incógnita, né? 25 vezes o valor da incógnita, 5 vezes o valor da incógnita, vai ter que dar o valor total da aposta, do prêmio, desculpa, que é R$265.340,50. Agora eu vou resolver a equação. Então, como eu tô trabalhando todo mundo com x, que é a incógnita que eu quero descobrir, 20x mais 25x mais 5x vai dar 50x. Que é igual a 265.340,50. Mas eu não quero saber o valor de 50x, eu quero saber o valor de cada x, quanto vale cada parcela, né? Então, esse 50 aqui, eu vou simplificar ele. Como eu tá multiplicando, para eu simplificar ele, eu vou ter que dividir por ele mesmo. E do outro lado também, eu vou fazer essa divisão. 50 dividido por 50, 1x. E agora eu vou fazer não deixei espaço aqui. A divisão, 265.340 dividido por 50. Vocês têm algum problema em fazer divisão aqui, pessoal? Eu posso passar direto ou vocês querem que faça essa divisão aqui? Pode fazer, prof. Tá. Então, vai ficar. Olha, quando eu quero, né, pessoal, eliminar uma vírgula, a chatinha vírgula, que às vezes incomoda tanto, às vezes a gente numa divisão, né, que a gente sabe fazer uma divisão, mas quando vê uma vírgula fica incomodado com a vírgula, né? Então, o que que a gente faz? Ora, eu quero, né, tirar essa vírgula aqui. Mas na matemática não existe mágica, não é tirar alguma coisa, vou tirar daqui e colocar lá. Não. Então, para eu tirar esse número aqui, né, tirar essa vírgula, eliminar ela, eu vou ter que fazer, na verdade, ela andar 2 casas. E aí, quando ela vier parar aqui, aí eu vou ter esse número inteiro, né? Só que para eu fazer ela andar, né, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer vezes 100. Por que vezes 100? Eu acho que vocês devem ter estudado lá nas primeiras aulas, né? Vezes 10, as multiplicação vezes 10, vezes 100, vezes 1000, né? Que aí você vai
contando, fazendo a contagem dos zeros ali, né? Porque eu tenho 1 vezes qualquer número é qualquer número, e aí eu tenho essa quantidade de zeros. Só que o que eu fiz de um lado, eu também tenho que fazer do outro da operação. Então, aqui também eu vou fazer vezes 100. Aí eu vou ter o quê? Então, eu vou ter... Quando eu faço vezes 100, eu vou ter esse número inteiro. Então, eu vou ter 264, 340... e os 50, que agora se eu fosse, né, fazer aqui, eu tinha os 50, 26.434, 26.434.050, dividido 50 vezes 100, então eu coloco aqui os 50 e acrescento esses 2 zeros aqui do 100. Então, eu vou ter aqui esse 26.434.050, dividido por 5.000. Bom, então, se eu vou dividir por esses 5.000, eu já vou fazer aqui, vou pegar uma quantidade que eu consiga fazer essa divisão. Então, eu vou ter aqui 26.434 dividido por 5.000. Aí, eu vou pensar lá na tabuada do 5. Quem vezes o 5 que vai chegar mais próximo aqui desse valor? Então, nós vamos 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. Então, já passa, né? Então, aqui 5 vezes 5, 25, mais os 3 zeros, 25.000. R$ 26.434 menos 25.000, então aqui vai ficar 1.434, né? 4 tira nada, sobra 4, 3 tira nada, sobra 3, 4 tira nada, sobra 4, 6 tira 5, sobra 1. Eu vou trabalhar agora com aumentando aí as casas decimais, né? Aí eu vou ter 14.340, que número vezes 5 que chega próximo aí do 14. Então, vai dar 2 vezes. 2 vezes 5, 10.000. $14.340 menos 10.000 sobra 4.340. Continuamos a nossa divisão, vou ter 43.405, que número na tabuada do 5, que se aproxima do 43. A gente sabe que 9 vezes 5 é 45. Então, 8 vezes 5 é 40. Oi. Ah, gente, olha só. Eu precisei, me desconcentrei aqui um pouco. Meu esposo chegou e ninguém estava abrindo o portão para ele. Vamos lá? Confiram comigo, gente, porque eu dei uma desconcentrada agora aqui na aula. Se eu estou fazendo, vocês me ajudem aqui para ver se eu estou fazendo a divisão certa aqui, hein? Sim, agora é 8 vezes 5, 40. Tá tudo bem? Tá tudo certo mesmo? Eu tenho a impressão que não tá certo, mas enfim. 4, é 26.400. Ah,
gente, aqui, por isso que não tá certo aqui, ó. Olha aqui, ó. 26.534. Por isso que a minha divisão não estava dando certo. Aqui é um 5, ó. Não é 4. Aqui é 5. É 265, ó, o valor. Aqui, ó. Agora sim. Falei, gente, mas não tá dando certo aqui. Eu resolvi isso aqui antes e agora eu tava olhando aqui, me tava dando errado. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Já fiquei preocupada aqui. Aqui é um 5. Aí aqui vai fazer o quê? Vai dar 5, ó. Entenderam o que estava fazendo errado aqui, pessoal? Eu troquei, não é que eu estava fazendo errado, eu troquei. Não era 264 mil, era 265.340. Aí aqui que estava dando a falha aqui para não estar dando certo o resultado que eu tinha encontrado antes. Ah, então tá. Daí agora aqui muda, ó. Porque aqui daí não é 2, aqui é 3, tá? Porque aqui tem 15 mil. Aí aqui é 3. Agora sim tá dando certo, igual o resultado que eu tinha encontrado antes. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5 mil, 15 mil. Agora sim. Falei, gente, o que está acontecendo? A 0 menos 0, 0. 4 tira nada, sobra 4. 3 tira nada, sobra 3. E 15 menos 15, nada. Aí agora... Continuamos. Vamos ver quem que nós baixamos. Baixamos o 4. Baixamos o 0. Agora vamos baixar o 5 aqui. Então, ficou 3.405 dividido por 5.000. Eu não consigo dividir. Aí, como eu vou ter que mudar a casa, tá, pessoal? Ó, tô aqui nessa casa aqui eu não consigo dividir. Como eu vou ter que mudar a casa, eu acrescento um 0 aqui, porque eu mudei, ó. Eu não tô com mais 3.400. Eu vou ter que mudar, fazer 2 vezes baixar, né? 2 vezes vou ter que fazer a mudança de ordem decimal. Então, eu acrescento o 0 aqui, tá? Aí, agora eu abaixo esse 0, porque eu mudei a ordem aí das casas decimais. Agora, eu tenho 34.050. 34.050 dividido por 5.000. Que número na tabuada do 5, que vezes 5 vai dar próximo do 34. Então, 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. Então, passou. Então, vai ter que ser o 6. E aqui, então, eu vou ter 6 vezes 5, 30. Aqui vai dar 30 mil. Subtraio. 0 tira 0, 0. 5 tira nada, 5. 0 tira 0, 0. 4 tira nada, sobra o 4. 3 tira 3, 0. Agora, não tem ninguém mais para baixar aqui, tá, gente? Mas, né, eu vou continuar a nossa divisão, tá? Porque lá no meu exercício, eu tenho aqui, ó, casas decimais, tá? Então, posso continuar, eu devo continuar fazendo a divisão, não posso parar aqui. Para eu continuar a divisão, então, eu vou mudar a casa decimal, porque 4.050 não dá para dividir por 5.000. Então, se eu mudo a casa decimal, coloco uma vírgula. Veja, por que agora você colocou vírgula, Luane, e antes você só acrescentou o 0? Porque eu ainda tinha aqui, ó, para trabalhar, certo? Então, eu ainda tinha casas decimais aqui para ficar trocando. Agora, eu tenho 40.500. 40 mil, se eu pensar lá na tabuada do 5, 5 vezes 8, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5.000, 40 mil.
Então, subtrair aqui, sobrou aqui o 500. Como eu já mudei a casa decimal e vou estar lá para os centésimos, né? Aqui, acrescento um zero aqui e estou aqui na casa do centésimo. Que número, né? Vezes... Que número vezes 5, né? 5.000 vezes 5.000. Então, aqui, desculpa, 1 vezes 5.000 é 5.000. Então, aqui vai dar 1. 1 vezes 5.000 e aqui nós zeramos, né? Daí, aqui zera a nossa. Então, eu vou ter 5... Fazendo a divisão dos R$ 265.340,50 pelos 50, que foi o valor total da aposta, e eu quero saber quanto que cada valor da incógnita vale, então vai o meu X vale 5.306,81, tá? Então, aqui, esse valor vai dar 5.000, o meu X é igual a R$ 5.306,81. Bem, não tem nenhum resultado aqui, claro, porque eu quero saber de quem investiu R$ 5. Então, eu sei quanto eu descobri aqui, quanto vale o valor da minha incógnita X. Para eu descobrir quanto quem apostou R$ 5, eu vou ter que fazer essa operação aqui, ó. Então, vou fazer 5 vezes quem apostou R$ 5. Então, vai ser 5 vezes os 5.306,81. E aí, eu vou fazer a multiplicação. 5.306,81 vezes o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Fechamos a casa aqui dos décimos, né? Subimos os inteiros. 5 vezes 6, 30. Com esse 4, 34, né? Estamos na casa das unidades. 5 vezes 0? 0, que 0 na casa das centenas, das centenas. Mais 3 centenas, então aqui 3. Desculpa, dezenas. Aqui nós tínhamos unidade, que é dezenas. 5 vezes 3, 15. 15 centenas. Agora sim, centenas. Então, eu deixo aqui e subo aqui para a parte do 1.000, né? Tenho a casa do 1.000 aqui. 5 vezes 5, 25, mais 1.000, 26. Tenho duas casas depois da vírgula, que é dos centavos. Então, quem apostou R$ 5 vai ganhar R$ 26.534,05. Então, vamos ver se tem esse valor. Tem aqui, ó. Bem a letra A, R$ 26.534,05. Então, encontramos a... Então, ó, veja, é uma questão simples, só que é uma questão demorada, né, gente? Para resolver, porque é muita continha. O número 18, então, também, né? Uma questão da Unicentro, da Câmara Municipal de Clevelândia, então, do ano de 2017. Um funcionário executa 12 tarefas de um certo tipo em 8 horas. Quantas tarefas do mesmo tipo executará em 12 horas? Então, aqui, nossa tradicional regra de 3, né? Fazendo comparação entre duas grandezas. Então, eu sei que, ó, quem são as minhas grandezas, né? Tarefas e horas. Então, eu tenho a minha tarefa, eu tenho a minha grandeza tarefa e eu tenho a minha grandeza horas. Bem, então, o funcionário, ele executa 12 tarefas em 8 horas. Aí eu quero saber quantas tarefas ele vai executar em 12 horas? Sempre grandezas iguais, uma embaixo da outra, e aqui a gente, então, vai fazer a multiplicação cruzada. A incógnita, que é o número de tarefas que eu quero encontrar, vezes o 8, 8x, igual, porque nós estamos fazendo comparação, né, das duas
das duas razões. 12 vezes 12, que é 144. Mas eu quero saber o valor. Oi. Aqui a gente não tem que identificar se é diretamente ou inversamente proporcional? Ah, sim. Mas assim, pensamos, né? Do 8 para o 12, o que aconteceu no número de horas? Aumentou, certo? Sim. Bem, se aumentou o número de horas, vai aumentar o número de tarefas, certo? Sim. Porque se eu tenho mais horas para trabalhar, não tem como eu diminuir. Eu não vou diminuir de 12. No mínimo, eu vou cruzar meus braços e continuar com 12, né? Mas então elas são diretamente proporcionais, porque se aumentou o número de horas, vai aumentar o número de tarefas executadas. Concorda? Sim. Daí, eu nem tinha, já fui pensando direto, assim, no automático, mas é isso mesmo, tá? Então, eu tenho que fazer esse pensamento, tenho que fazer essa análise, mas aqui eu fui bem no automático. Se eu faço 12 tarefas em 8 horas, se eu aumentei o número de horas, eu vou fazer mais tarefas. Por isso que ela é diretamente proporcional. Muito bem. Ok? Sim. Tá. Então, eu quero saber aqui é o número de tarefa, é o x. Então, esse 8 aqui, que está multiplicando o x, né, esse coeficiente, eu tenho que dar um jeito nele. Esse dar um jeito, eu vou simplificar. Para ele, né, ser simplificado e virar 1, que eu quero só o x, eu vou dividir ele por ele mesmo. Por isso que a gente tradicionalmente fala, o 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Né? Então, aqui simplificou, ficou só x. 144 dividido por 8, dá quanto? Querem fazer a continha? 144 dividido por 8. Quem vezes 8, que dá próximo ou igual a 14 na tabuada do 8, é o 1, né? 1 vezes 8, 8. Aí eu vou tirar aqui o 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, sobrou 6. Agora eu vou trabalhar aqui com as dezenas. Quem vezes 8, que dá 64? 8 vezes 8, 64. Aí aqui, 0. Então, a minha resposta é 18 tarefas. Então, em 12 horas, o meu funcionário vai fazer 18 tarefas, que é a letra C. Número 19, ainda uma questão da Unicentro. Concurso, nessa prova, eu acho que eu abri umas 4, 5 provas para ver, né? Porque cada vez muda o conteúdo. Então, dessas 4, 5 provas que eu abri, eu encontrei só esses exercícios que eram exatamente do nosso conteúdo, que é razão, proporção e regra de 3. Então, o exercício 19, ele diz assim: foi um concurso público de uma prefeitura, e é desse ano. Dona Joana faz 1 litro de leite para fazer 400 gramas de doce de leite. Receita tradicional da sua família. Para um grande evento em sua cidade, foi solicitado a Dona Joana produzir 50 quilos de doce. Para tanto, vai utilizar uma quantidade de leite igual a... Então, nós vamos fazer uma comparação entre duas grandezas, né? E a nossa grandeza aqui, então, é litro de leite por gramas de doce de leite. Então, eu tenho litros e eu tenho gramas. Lembrando, se eu, com 1 litro, agora lembrando, né, que a Marli falou, se eu preciso de 1 litro para fazer 400 gramas, para fazer 50 quilos, eu vou precisar mais ou menos do que 1 litro? Mais litros.
Mais litros, bem mais, né? Então, eu quero saber, assim, ó, se para 1 litro eu faço 400 gramas, quantos litros eu vou precisar? Eu posso colocar os 50 direto ali? Não, eu fiz a conversão. Isso. Eu tenho que fazer a conversão, porque aqui eu estou falando de uma grandeza diferente, né? A grandeza quilos é diferente da grandeza gramas, né? Então, se a gente quiser fazer aqui, a gente vai ter que transformar. Eu sei que 1 quilo vale em quantas gramas? 1000 gramas, né? 1000 gramas. Isso. Então, 5 quilos equivalem a quantas gramas? Então, esse aqui, quando a gente quer transformar uma grandeza maior para uma menor, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo número. Agora, se eu tivesse que transformar uma menor numa maior, então eu ia dividir. Aqui eu sei que x vezes 1 é x e 50 vezes 1000 é 50.000. Então, quando é vezes 10 vezes 100 vezes 1000, eu faço 1 vezes um número, aí eu acrescento um número de zeros. Então, aqui ficou 50, 1, 2, 3. Então, veja que ia dar um resultado bem diferente, né? Então, vai dar aqui 50.000 gramas. Como eu falei, são grandezas diretamente proporcionais, então eu posso multiplicar cruzado. X vezes 400, 400x. 1 vezes 50.000, 50.000. O que a gente pode fazer aqui é simplificar por 100 aqui, simplificar por 100 aqui. Eu quero saber o valor da minha incógnita x, e esse 4 aqui, eu preciso simplificar ele. Para simplificar ele, ele fica 1. Eu vou dividir ele por 4. Se eu dividir um lado por 4, o outro eu vou dividir por 4 também. 4 dividido por 4, 1. 1x. Igual. 500 dividido por 4 vai dar 125, né? Vou pegar aqui 500 dividido por 4. Aqui dá uma vez. 4, 5 menos 4 sobra 1. Eu tenho 10 dividido por 4 dá 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Sobra 10 menos 8 dá 2. Baixei aqui. O último zero da unidade. 20 dividido por 4 dá 5. Então, aqui vai dar 125 litros. Vai precisar de 125 litros de leite. Tem esse resultado aqui? Tem. Letra D. E o nosso último, então, exercício. A dose de um medicamento veterinário é de 5 miligramas por quilograma, dada a massa do cachorro vivo. Clodoaldo vai administrar esse medicamento para um cachorro de 15 quilos. Quantas miligramas Clodoaldo deve administrar? Bom, se são 5 miligramas para cada quilo de cachorro, né, para a massa do cachorro, então, se o cachorro tem 15 quilos, se para 1 quilo, né, então a gente vai pensar assim, quais são as grandezas que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com a grandeza de miligramas e de massa, né, que é o quilo do cachorro. Então, é 5 miligramas para cada 1 quilo. Bom, se eu tenho 5 quilos, 15 quilos, desculpa, se eu tenho aqui 15 quilos,
quanto que eu vou precisar de miligrama desse medicamento. Aí a gente vai analisar aqui se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Bom, se para 1 quilo é 5 miligramas, se o cachorro é maior que 1 quilo, se ele tem 10 quilos, 15 quilos, eu vou aumentar a grama de medicamento. Então, continua sendo diretamente proporcional. E aí eu posso multiplicar cruzado. X vezes 1x, 1x, né? 5 vezes 15, 75. Então, eu vou precisar de 75 miligramas de medicamento. Tenho 75, letra B. Bom, gente, era isso. Agora eu vi que foram, como o exercício tinha a maioria de diretamente proporcional, acabou que eu coloquei toda só de diretamente proporcional. Mas tem que pensar assim, quando é inversamente proporcional, vai ser aqueles exercícios do tipo, né? Se para construir um muro, 5 pedreiros demoram 7 dias, se eu aumentar o número de pedreiros, vai diminuir o número de dias. Então, como é que eu faço? Eu vejo existem 2 formas, tá? Algumas pessoas gostam de inverter a primeira grandeza, né? E aí multiplica cruzado. Se não, você pode montar o exercício, elaborar o exercício, montar a grandeza, número de pedreiros, número de dias, número de pedreiros, número de dias. Como elas vão ser inversamente proporcionais, né? Aumentei o número de pedreiros, diminui o número de dias, eu posso só multiplicar direto, aí não multiplica cruzado. Entenderam o que eu fui exemplo? Então, daí você faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Isso na inversamente proporcionais. Tudo Prof, bem? eu tenho uma dúvida. Dúvida. Eu estudando, eu vi uma macete que um professor de cursinho passou. Agora, minha dúvida é, isso pode ser aplicado em todas as questões? Ele colocou assim, você tem que tirar o objetivo do problema. Por exemplo, se imprimir tantas folhas numa impressora X, né? Você quer imprimir tantas. Você pega, deixa eu lembrar como é que ele falou. Peraí, como é que Pelo ele... que você está me falando, Marli, pelo que você está me falando, acho que ele, quando tem esse macete, não é são regra de 3 composta, que eu vou trabalhar com mais 2 valores, mas pelo jeito não estava no edital regra de 3 composta, é só regra de 3 simples. Ah, tá. Regra de 3 composta, é isso mesmo. Aí você pega e inverte aquela equação. Inverte. Isso. Porque daí é a composta e aí eu quero o objetivo. E a composta também vai ter nesse sentido, as que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcional. E aí você vai trabalhar assim, você vai ver qual que é o objetivo para ver qual das duas razões aí que você vai estar comparando, certo? Mas isso é na composta, então pode ficar menos aflita que não tem no edital. Ah, ótimo. Só tem, Beleza. só Muito tem a regra obrigada. de 3 simples, tá? Por isso Sim. que o conteúdo é razão, proporção e regra de 3 simples. Não vai ter, não tem no edital composto. Ótimo. Eu Tá não bom? tinha reparado isso. Muito obrigada. Nada, meu anjo. Bem, gente, então, alguém mais? Desejo a vocês um bom concurso, uma boa prova, muito sucesso na carreira de vocês. Prova sempre deixa um pouco a gente aflito, né? Mas durmam bem, se alimentem bem, vão bem, é que a gente tem que estudar antes. No dia a gente tem que ficar bem tranquilo, levar uma água, levar uma barrinha de cereal, né, para fazer a prova com tranquilidade. E o que é para ser da gente, será, não é? É assim que eu acredito, É pelo menos. verdade. A gente faz a nossa parte, né? Mas, então, tudo que é para ser da gente, vem em abundância, né, gente? É verdade. Um abraço. Foi um Outro, muito prazer, obrigada. tá? Foi um prazer poder ministrar essas aulas com vocês. Sucesso.
Obrigado, prof. Uma boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa prova. Obrigada.